Oi, gente! Como vocês puderam perceber nesse vídeo, centralização do vídeo não é um dos meus tópicos, dos meus pontos fortes. Mas eu imagino que isso atrapalhe poucas pessoas, o que importa é o conteúdo. Então, como vocês puderam perceber, vários vídeos sobre citologia foram postados aqui no YouTube. Mas eu acho que eles esqueceram um tópico, que é a transdução de sinal. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu imagino que agora vocês estejam se perguntando: meu Deus, o que é transdução de sinal? Socorro, o que é isso? Eu quero saber. E pode deixar que eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Para a transdução de sinal acontecer, são necessários 4 elementos: um emissor, um receptor, uma mensagem e... qual é o outro mesmo, gente? Uma resposta, é isso mesmo. Então, o emissor é também chamado de célula secretora. O receptor é a célula-alvo e a mensagem é um composto químico que vai gerar uma resposta, que geralmente é a ativação ou inibição de algum processo bioquímico que ocorre na célula. Até aí tá tudo bem, não tá? O sinal chega no receptor e é amplificado para desencadear uma cascata de reações, várias reações acontecendo, que são a resposta. Então, mas tá, eu falei de receptores e tudo mais, mas onde os receptores de sinal estão na célula? Depende, eles geralmente, quando eles são receptores de moléculas hidrofílicas, eles se localizam na membrana celular, que geralmente é uma proteína integral, esse receptor, e a parte que se comunica com o meio extracelular recebe o sinal e a parte que está no meio intracelular vai transmitir. E também tem os receptores no citoplasma, que estão no citoplasma da célula, que geralmente são para moléculas hidrofóbicas. Bom, tudo bom. Mas em quanto tempo isso ocorre? Depende também. O tempo da reação de sinalização pode ser rápido, como nos neurotransmissores, e lentas, como na síntese de algumas proteínas. Eu acho que eu já falei demais para um simples youtuber, então eu resolvi conversar com umas amigas farmacêuticas que são especialistas nesse assunto. Então eu vou passar a vez para elas. Vamos lá, gente, vamos acompanhar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a recepção de sinal. Como a maior parte das moléculas sinalizadoras são de origem proteica, elas não são capazes de atravessar a membrana plasmática sozinhas. Para isso, elas precisam que o sinal transmitido por elas seja captado por um receptor de transdução, que são proteínas integrais da membrana plasmática, podendo ser diversos tipos, e sua ativação resulta nas diferentes funções de diversos tipos celulares. Os receptores pertencem a 3 classes gerais. Primeiro, temos os receptores de membrana, que constituem canais iônicos, e que somente são abertos para a passagem de moléculas mediante a ação de uma molécula sinalizadora. Depois, a gente tem os receptores que possuem atividades intrínsecas e são capazes de sofrer autocatálise, além de atuar sobre outros substratos. E ainda temos os receptores associados às proteínas G, que são proteínas multipasso que apresentam 7 hélices, as quais atravessam a bicamada da membrana. Elas possuem 3 unidades associadas, alfa, beta e gama. Quando o complexo receptor mais proteína G está inativo, a unidade alfa está ligada a uma molécula de GDP. Porém, quando o hormônio se associa à proteína G, essa GDP é trocada por uma nova molécula de GTP, o que passa a ativar o complexo. Após a ativação, a unidade alfa, junto ao ATP, se desprendem da proteína G e passam a atuar em forma de enzima. Além desses receptores, temos também o receptor intracelular, que por sua vez, os ligandes são capazes de atravessar a membrana plasmática, pois eles são lipossolúveis. E assim, entram no seu núcleo, onde os receptores interagem com o ligante, alterando a transcrição gênica. E por fim, é importante lembrar que, independente do tipo de receptor, sua interação com a molécula sinalizadora causa uma alteração conformacional, que é detectada no meio intracelular por moléculas intermediárias, as quais são chamadas de mediadoras. Essas são responsáveis pela amplificação do sinal e a execução de reações químicas em cascata. E assim, a célula torna-se capaz de gerar uma resposta frente a um estímulo. De fato, esse é um assunto bem complexo, mas espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho de conteúdo para vocês. Obrigada! Para ocorrer a amplificação do sinal e a ativação de cascatas de sinalização, existem 3 etapas, entre elas a captação,
a segunda a ativação e a terceira a finalização. A primeira delas é a captação intracelular do sinal pelo segundo mensageiro. A interação da molécula sinalizadora com o receptor vai provocar um aumento da concentração de algumas moléculas pequenas de origem não proteica. Essas moléculas elas vão atuar como moduladores de enzimas chaves da cascata de transdução do sinal. Esses moduladores são chamados de segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros conectam a mensagem transmitida pela molécula sinalizadora, que está presente no meio extracelular, com a cascata de transdução de sinal no meio intracelular. Os segundos mensageiros eles também apresentam algumas propriedades físico-químicas que permitem a difusão para diferentes compartimentos celulares. Isso é bastante importante para influenciar o metabolismo da célula como um todo. Inclusive, o primeiro segundo mensageiro descoberto foi o AMP cíclico. A gente também tem um outro mecanismo de regulação de proteínas, que é a modulação covalente, onde nesse caso os grupamentos químicos como metil, acetil e fosfato são ligados covalentemente ou removidos de forma reversível da proteína-alvo por meio de alguma catálise enzimática. Essa etapa também é conhecida como um processamento pós-traducional, porque nesse tipo de modulação o grupamento só pode ser adicionado ou removido após a síntese da proteína. Na nossa segunda etapa, a ativação, nós temos a ativação de moléculas efetoras com uma consequente resposta fisiológica. Nessa etapa, a ativação de uma cascata de transdução de sinal vai culminar na regulação de proteínas e fatores de transcrição que são responsáveis diretamente pelo controle das vias metabólicas. E isso define a resposta celular frente a algum estímulo específico. E na nossa última etapa, a finalização da transdução do sinal, nós temos que, após a recepção, a amplificação e a resposta celular, as vias de transdução de sinal precisam ser desativadas. Isso pode se dar de diversas formas. Entre elas, a redução da quantidade da molécula sinalizadora, ou a inativação do receptor e até mesmo a degradação do segundo mensageiro. Os sinais extracelulares recebidos pelos receptores de superfície celular pode causar mudança na expressão dos genes. Portanto, qualquer mutação que ocorra nas vias de sinalização pode causar algumas doenças, como, por exemplo, câncer, diabetes, obesidade, doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes. No caso específico do câncer, a desregulação das vias de transdução ocorre devido à mutação dos genes supressores. Essa mutação faz com que a célula perca a capacidade de controlar o processo de divisão celular. Outro fator que pode estar ligado com o câncer é a mutação do gene Ras. A proteína Ras pertence à família das proteínas G, e as proteínas G estão ativas quando ligadas ao GTP. A mutação do gene Ras inibe a hidrólise de GTP pelas proteínas Ras. Assim, as proteínas mutantes permanecem ativas, ativando a proliferação desordenada de células tumorais, mesmo com a ausência de um ligante. Bom, gente, eu fiquei um pouco triste de elas nem falarem boa noite ou bom dia pra mim. Mas tudo bem, eu tô terminando o vídeo de pijama, né, gente? Eu não posso pedir muito. Mas então, no vídeo de hoje a gente conseguiu entender todos os aspectos da sinalização celular. Ficou bem mais fácil da gente entender como esse processo implica em toda a célula. E isso é muito importante. Então, gente, obrigado por assistirem o vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, por favor, que é sempre bom dar aquela ajudada. Compartilhem o vídeo, deem likes e mostrem pro mundo tudo que é importante de citologia.